Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que alegria estarmos juntos aqui nessa sexta-feira. Comunidade Divina Luz, você na oração da manhã, e nós estamos encerrando essa semana aqui, mas nós estamos nesse caminho de cura interior. Vamos continuar na semana que vem, já nos preparando para o nosso Kairos de cura interior, o Kairos que vai acontecer no dia 20 de julho. E quis o Senhor, nos permitir vivenciar esse caminho de cura interior que tão bem faz a cada um de nós. Como é bom a gente olhar para dentro de nós e permitir que a mão do Senhor toque o nosso coração para que sejamos curados, não é verdade? E assim restaurados, possamos ser novos homens, novas mulheres no Senhor, fortalecidos pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. Então, compartilhe agora esse programa, essa live com alguém que possa também precisar receber essa palavra do Senhor nessa manhã. Hoje nós vamos orar pela cura da falta de esperança. Tem alguém sem esperança aí? Então essa palavra é para você, para que você se fortaleça, para que a alegria do Senhor seja sua força, para que o teu coração possa se encher de luz, se encher da ação do Espírito Santo nesse dia, que o Senhor possa falar com você, para que você volte a sonhar e acreditar nas promessas de Deus. Amém? Então pega a palavra de Deus com a gente lá em Lucas 24, capítulo 13. Lucas 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Tá bom? Enquanto você vai pegando, vamos rezando, pedindo a ação do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer, exaltar o teu santo nome, Senhor, porque a tua presença é viva no meio de nós. Louvado seja o nosso Deus. Eu te louvo, Senhor, e te bendigo pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Meu irmão, minha irmã, louve o Senhor agora por algo que venha ao teu coração, mesmo que seja um louvor curto, um louvor breve. Eu te louvo, Senhor, pela sua misericórdia. E aí você diz glórias e louvores a ti. Renda ao Senhor o seu louvor, renda ao Senhor a sua gratidão. Exalte o nome do Senhor, aquele que é todo-poderoso. Quando nós louvamos, as correntes se partem, o mal cai por terra. No louvor, Deus habita e também nós alegramos o coração do nosso Deus, especialmente quando nós lembramos das suas promessas. Então deixa o seu coração se encher de paz nessa manhã e louve a Deus. Diga, louvado seja o Senhor, eu quero te louvar, Senhor, pela minha família. Eu quero te louvar, Senhor, pelo amor que tu tens por mim. Eu quero te louvar, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que é infinita. Glórias e louvores a ti. Eu quero te louvar por tudo que tu és. Eu quero te louvar por todo o teu amor. Bendito seja o Senhor, pela tua grandeza, pela tua majestade, porque o Senhor é um Deus único, é um Deus que cumpre as suas promessas. Glórias e louvores a ti, Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Amém. Nós te pedimos, derrama sobre nós o teu Espírito e venha falar conosco nessa manhã, nos alimentar de ti através da tua palavra. Que a tua água viva, Senhor, seja derramada sobre todos nós. Vem agora sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, vem nos enchendo, nos alimentando de ti pela intercessão da nossa mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então vamos lá, meu irmão, minha irmã, vamos meditar sobre Lucas capítulo 24, versículo 13, e vamos pedir ao Senhor a cura da falta de esperança. Lucas 24, versículo 13. Vamos ler sobre os discípulos de Emaús. Diz assim a palavra de Deus. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como elas tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se tinha dito em todas as Escrituras. Aproximavam-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus, em sinal de respeito, meu irmão, minha irmã. Meus irmãos, nós conhecemos essa palavra, né, que vem trazer para nós aqui sobre os discípulos de Emaús, aqueles homens que estavam caminhando. Havia acontecido a morte, né, de Jesus, a crucificação, a morte de Jesus, e depois de tanto Jesus já ter anunciado para os seus discípulos, para todos aqueles que o acompanhavam, Jesus anunciou dizendo que ele ia para junto do Pai, mas que ele iria voltar. Ele disse que seria necessária a sua morte, que, né, aquele templo ia ser destruído, mas depois de 3 dias ele iria reconstruir. E os discípulos não entenderam, e tudo que Jesus disse, eles não entenderam. Quando nós passamos por uma situação difícil, quando nós nos sentimos abandonados, sozinhos, quando nós estamos envolvidos a um sentimento de solidão, nós vamos perdendo a esperança. Nós esquecemos das promessas de Deus. Muitas vezes nós nutrimos essa solidão, essa vontade de ficar sozinho, de ninguém saber o que a gente está passando. Às vezes você está cercado por um monte de gente,
né? Talvez na sua casa tenham várias pessoas morando com você, ou 2, 3, mais de uma, enfim. E ali você, ainda assim, você se sente só. Pode ser que a casa esteja cheia ou que esteja com uma pessoa ou duas, mas você se sente só porque você não tem com quem conversar, você não pode expressar os seus sentimentos, porque as pessoas não vão entender. Talvez você tenha que ser o forte, a forte, né, dentro de casa, para poder passar a fortaleza para as pessoas, porque se você cair, cai todo mundo, e aí você precisa se manter forte diante das dificuldades. Mas nem sempre é fácil a gente manter essa fortaleza, nem sempre é fácil a gente manter a nossa alegria. Às vezes o nosso coração está em frangalhos, ele está ferido, ele está triste, e o nosso rosto muitas vezes tenta expressar algo, mas que o nosso coração de verdade não está sentindo. Às vezes a gente consegue demonstrar a nossa alegria mesmo em meio à dor, mas em outros momentos nós não conseguimos. Nós estamos tristes, abatidos, sem esperança. Qual é a área na sua vida hoje que você para e pensa assim, aqui me falta esperança, aqui muitas vezes é como se me faltasse a fé, não é? Em alguns momentos nós somos muito fortes. E existem situações que para algumas pessoas são difíceis e quando a gente passa por aquilo a gente, não, vamos lá, vai dar tudo certo, né? Para algumas pessoas uma enfermidade é quase o fim. Você chega numa situação extrema, onde passa por um momento difícil, um diagnóstico difícil, tratamento, cirurgias, é todo um processo que é muito delicado. Para algumas pessoas, só o fato de descobrir uma enfermidade grave já é motivo para perder a esperança, como se fosse já o fim da vida. Para algumas pessoas, um diagnóstico já determina os próximos dias, porque as pessoas já não acreditam que vão ser capazes de sair daquela situação. Outras pessoas, ao receberem o mesmo diagnóstico, encaram de uma outra forma. Eu tenho essa enfermidade, mas Deus está comigo, eu vou atravessar esse deserto com ela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nem o mal temerei, porque o Senhor está comigo. Então, essa pessoa não vai ter essa fragilidade na enfermidade, mas talvez ela tenha uma falta de esperança na vida financeira, né? Ou quando alguém da família morre, né, ou está doente, ou com algum parente. Enfim, o que estou querendo dizer é que depende muito da nossa vida, da particularidade, né, de cada um, a realidade de cada um. O que pesa para mim, o que é difícil para mim, não é difícil para você, e assim por diante. Talvez dentro da sua casa, cada um passe por uma situação de uma maneira diferente. Cada um vai enfrentar aquela situação de uma maneira diferente. O que é difícil para um pode não ser para o outro. Não é? Tudo é a forma como a gente vai ver determinadas situações. O que essa palavra hoje está trazendo para nós é que Jesus, ele ressuscita, ele aparece para Maria Madalena, ele aparece para aquelas mulheres que vão lá no sepulcro cedinho, né? E os anjos falam para elas, mulher, por que choras? Elas também estavam tristes, mas eles anunciam aquele Cristo que você procura, ele não está aqui, ele ressuscitou, né? Ele não está morto, ele vive. Então, Jesus aparece para elas, ele fala para Maria Madalena ir anunciar para os outros, né? Para que reunisse os 11, porque ele iria encontrar com eles, enfim. Depois ela vai e fala para Pedro e para João, e eles vão correndo, João vai na frente, mas espera depois Pedro chegar até ali o sepulcro, ele vê realmente o sepulcro vazio, ainda sem acreditar. Eles não acreditam, eles ainda não entenderam o que tinha acontecido. Maria Madalena e as outras mulheres, assim que vem Jesus, elas já acreditam, ele está vivo, ele está aqui. Eu vi Jesus. E toda aquela tristeza acaba, toda aquela falta de esperança acaba, porque ela está diante de Jesus. Agora veja, esses homens, esses discípulos estavam caminhando com Jesus. E ainda que Jesus estivesse com eles, estivesse falando com eles, olhando para eles, eles estavam cegos. Eles não estavam reconhecendo Jesus. A palavra de Deus vai dizer para nós que Jesus está ali com eles, se aproxima, mas é como se eles estivessem com os olhos vendados.
Eles não estavam cegos verdadeiramente, literalmente, né, falando, fisicamente falando, mas espiritualmente eles não reconheceram Jesus. Quantas e quantas vezes Jesus está falando conosco, está caminhando conosco e nós não o reconhecemos? Devido às situações que nós estamos passando, o nosso coração se entristece, se angustia, nós ficamos oprimidos, desesperados e como se a gente não visse aquela luz no fim do túnel, como se a gente não visse saída para a situação que a gente está passando. Qual é o seu deserto? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dor nesse momento? Meu irmão, minha irmã, Jesus está com você. É Ele quem está dentro do barco, Ele que fala para os discípulos: por que vocês estão com medo? Onde está a fé de vocês? Eu estou aqui dentro do barco. Então, com uma só palavra, Ele faz aquela tempestade se acalmar. Ele dá um basta à fúria do mar, à fúria dos ventos, tudo cessa com uma só palavra do Senhor. Mas aonde está a fé daqueles homens? Aqueles homens estavam olhando somente o tamanho da tempestade. Mas eles não estavam vendo, entendendo, percebendo que Jesus estava ali com eles. Da mesma forma, esses discípulos de Emaús, eles caminhavam tristes, abatidos, olhando para baixo, cabisbaixos, né? Eles estavam deprimidos, angustiados. E eles ainda vão dizer: nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de restaurar Israel. A nossa esperança estava nele, nós esperávamos isso, a nossa esperança estava nele. E agora, além de tudo isso, além dele ter sido crucificado, além dele ter sido morto, hoje é o terceiro dia que essas coisas sucederam. E Jesus tinha dito que ia ressuscitar no terceiro dia, já tinha anunciado isso para eles, mas eles não viram nada de extraordinário acontecer. Porém, eles vão dizer aqui: é verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, não acharam, disseram que encontraram os anjos, que os anjos falaram com ela. Eles vão dizendo para Jesus tudo o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Eles falam, de fato, os discípulos chegaram até lá e viram o sepulcro do jeito que elas falaram, mas ele mesmo não estava lá. Então, o que aconteceu a este Jesus? Não sabemos. Não havia esperança no coração desses homens. Ainda que Jesus estivesse com eles, eles não conseguiam reconhecer. É como se os olhos estivessem vendados. Meu irmão, minha irmã, faça o sinal da cruz sobre os seus olhos nesse momento e diga: Senhor, que eu veja. Como aquele cego. E Jesus pergunta para eles: o que você quer que eu faça? Né? Padre Léo dizia: ué, Senhor, que eu era um cão guia, mas eu tô cego, quero ver, né? Padre Léo dizia que Jesus tinha bom humor. Então, mas que eu veja, eu quero ver. Então, ainda que você esteja vendo com os seus olhos, enxergando tudo, graças a Deus, mas muitas vezes estamos cegos espiritualmente e não estamos vendo Jesus diante de nós. Então, faça o sinal da cruz sobre os seus olhos e diga: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Dai-me a visão espiritual. Dá-me a visão espiritual. Faça o sinal da cruz sobre os seus ouvidos e diga: Senhor, que eu ouça, que eu escute a sua voz, que eu acolha no meu coração. Faça o sinal da cruz sobre o seu coração e diga: cura-me, Jesus. Cura-me, Jesus, de toda a falta de esperança, de toda a falta de fé, de toda a incredulidade, de toda a frieza espiritual, de toda a apatia, de toda a paralisia, de toda a cegueira. Cura-me, Jesus. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero ter essa certeza de que o Senhor está comigo. Aumenta a minha fé em Ti, Senhor. Eu não quero ser fraco, fraca na fé. Eu preciso de Ti. Essa tempestade é muito difícil para mim, esse deserto está difícil de atravessar, mas eu sei que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu consigo passar, atravessar e vencer todas as dificuldades. Então aumenta, Senhor, essa fé no meu coração, aumenta no meu coração. Esses homens começam então a ouvir Jesus falar, a narrar ali sobre todos os profetas, né, dizendo aqui, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, Jesus vai dizer para eles o que estava escrito nas Escrituras. Meu irmão, minha irmã, quando nós estivermos
confusos, indecisos, frios na fé, precisamos ler a Sagrada Escritura. Ela é o alimento para a nossa alma, é o alimento para a nossa vida de oração, é ela que nos traz de volta a esperança. Quando nós estivermos aflitos e esquecendo tudo que nós ouvimos do Senhor, pega a palavra de Deus, vai lá no Salmo e medita, né? Vai meditando o Salmo 22, tu és o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. E tantos outros, eu vos amo, ó Senhor, tu és a minha força, tu és a minha cidadela, tu és o meu rochedo, tu és o meu refúgio. E você vai lendo e você vai se fortalecendo no Senhor. Você vai lendo a palavra de Deus e você vai lembrando as promessas de Deus. É verdade, lá em Gênesis, Deus me prometeu para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas nele. Eu faço parte dessa descendência de Abraão, eu sou descendente de Abraão. Então a minha família é bendita, a minha família é abençoada. É verdade, Senhor. A tua palavra me diz lá em Isaías 55 que a tua palavra não volta sem ter produzido o seu efeito. Então eu creio que o Senhor vai cumprir. Lá em Abacuque, capítulo 2, o Senhor vai falar para mim, se demorar, espera. Mas tenha certeza que ela vai se cumprir, essa promessa vai se cumprir com toda a certeza. A palavra de Deus nos diz isso. No livro de Números, o Senhor vai falar para nós, Deus não é homem para mentir, alguma vez prometeu e não cumpriu. Então nós vamos lendo a palavra de Deus e vamos nos alimentando dessa esperança. É nela que está a nossa esperança. Lá em Hebreus capítulo 11 vai dizer assim no versículo 1, a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Podemos não estar vendo com os nossos olhos humanos, mas precisamos ver com os olhos da fé. Precisamos ter a visão espiritual que o Senhor concede a cada um de nós. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, vai dizer assim, bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor. Desígnios de prosperidade e não de calamidade. Olha o que o Senhor está dizendo para nós. Desígnios de prosperidade e não de calamidade. De vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Olha que bonito, vou repetir. Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Meus irmãos, essa palavra é linda demais. Pega aí, anota, marca para você, Jeremias capítulo 29, versículo 11. O Senhor promete para nós, né? Esse caminho, essa vida, um futuro e uma esperança. É disso que Ele vem nos alimentar nessa manhã. E voltando aqui a Lucas 24, então quando Jesus parte o pão, então eles reconhecem a Eucaristia, a força da Eucaristia também é alimento para a nossa esperança, para que a gente venha lembrar a força que nós precisamos está no Senhor. E se nós temos a graça de receber a Eucaristia, ali nós nos fortalecemos. Então vai dizer a palavra de Deus, aconteceu que estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Quer ter os seus olhos espirituais abertos? Receba Jesus na Santa Eucaristia. E se você tem algum impedimento, não pode receber Jesus na Eucaristia, faça sempre a sua comunhão espiritual, feche os seus olhos, esteja em oração e clame que Jesus esteja no teu coração, sobre todo o teu ser. Então eles reconheceram e diziam um para o outro, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?
quando o Senhor fala conosco, o nosso coração precisa queimar, o nosso coração precisa arder. Então, que Ele possa nessa manhã retirar toda a frieza espiritual e nutrir o teu coração de esperança. E vai dizer no versículo 33, levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles. Então, aqueles homens que antes também não tinham acreditado, estavam todos reunidos ali esperando Jesus chegar, né? Jesus aparecer e falar com eles, e de fato depois Jesus tem esse encontro com eles. Eles se levantaram, o coração abrasou e eles se levantaram. Que você possa se levantar, meu irmão, minha irmã, através dessa palavra de hoje, que o Senhor encha o teu coração de fé, de esperança, porque o Senhor está contigo e Ele vai cumprir as suas promessas na sua vida. Amém? Amém. Senhor, toca no nosso coração nessa manhã, nos alimenta de Ti através dessa Tua palavra. Dai-nos a certeza de que o Senhor está conosco. A nossa esperança está em Ti, somente em Ti, Senhor. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Amém. E é só na presença do Senhor que nós temos a nossa esperança renovada. E é na presença do nosso Deus que nós queremos estar, porque na presença de Jesus é o nosso lugar. Amém? Nós vamos ficando por aqui nessa manhã, né, de oração, mas lembrar que hoje à tarde nós temos aqui o Terço da Misericórdia, às 15 horas, e à noite, às 20h30, teremos em nossa sede a Santa Missa por Cura e Libertação com Padre Robson, e logo após a adoração ao Santíssimo. Então, venha participar conosco aqui na nossa sede, será uma noite forte de oração, de alegria, força do alto sendo derramada sobre nós, então não perca, vem participar com a gente aqui, tá bom? No dia 20 de julho teremos o nosso Kairós de Cura Interior. Então, na semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse tema de cura interior aqui na oração da manhã. Nós vamos nesse caminho até o nosso Kairós, porque muito o Senhor tem a fazer nas nossas vidas, não é verdade? Então, na semana que vem, a gente volta aqui às 9 horas, de segunda a sexta, na oração da manhã, nesse caminho de cura interior. Então, quero desejar a você e a toda a sua família um ótimo final de semana. Deus abençoe. Fiquem com Deus.